Minhas senhoras e meus senhores, temos o prazer de continuar a série Memória Referenciada, homenageando as grandes figuras da academia. Hoje o tema será Álvaro Lins e a crise da literatura, e o conferencista é o acadêmico Ivan Junqueira. O acadêmico Ivan Junqueira é um homem dedicado à cultura desde cedo, exerceu vários cargos relacionados à atividade cultural, foi do Centro de Informações da ONU, depois do Núcleo Editorial da UERJ, foi diretor da revista da Fundação da Funarte, colaborou com Rubem Fonseca na direção da Rio Arte e colaborou em várias enciclopédias com grande atuação, uma das quais dirigidas pelo nosso colega Antônio Aires. A obra de Ivan Junqueira é muito extensa, mas toda de boa qualidade. E se iniciou em 1956 com o livro Os Mortos. 64. Desculpe a data. E que tem uma obra extensa na prosa, na poesia e na tradução. Em todos esses pontos, ele tem se destacado, mas, sobretudo, eu quero chamar a atenção para a obra de tradução de Ivan Junqueira, que é da mais alta qualidade, traduzindo Eliot, Boullier, Jean Thomas e vários outros autores. Como essa curso-exposição, que eu poderia falar obras sobre a vida e a obra de Ivan Junqueira, mas não é o caso, eu queria destacar a sua função aqui na academia, há 11 anos presente, foi presidente em certo momento, sempre muito com uma atuação reservada e discreta, mas sempre muito atuante e trazendo uma grande contribuição para a casa. Tenho satisfação de dar a palavra ao acadêmico Ivan Junqueira. Senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, queria aqui agradecer aos elogios de Alberto Venâncio Filho e propor a vocês, nesse começo de tarde, que nós façamos um pequeno passeio por um tempo que já se foi. E aqui no Brasil, como se diz que a memória é muito curta, as coisas se esquecem com facilidade. Mas eu vou recordar aqui um pouco as décadas de 40, 50, 60, ao longo das quais se faz a minha formação literária. Essas décadas, particularmente de 50 e 60, são muito importantes para mim. É a época de ouro dos suplementos literários. Não era apenas um ou dois jornais, eram muitos jornais que publicavam semanalmente os seus suplementos. E é bom que se fale nisso, porque nós hoje vivemos uma época de profunda pobreza desses suplementos. É nesses jornais que nós aprendemos altas lições de literatura com Sérgio Buarque de Holanda, Augusto Maia, Ville Levin, tinha uma coluna importantíssima sobre língua e literatura inglesa, Otton Moacir Garcia, com quem eu cheguei a me corresponder assiduamente nos últimos anos de vida dele, Anatole Rosenfeld, Otto Maria Carpo, Wilson Martins, Sérgio Millier, Fausto Cunha, o mineiro Eduardo Frieiro, Alceu de Amoroso Lima. E é a época também em que a crítica dita impressionista se despedia aqui no Brasil. É a época em que Afrânio Coutinho começa a divulgar o neocriticismo anglo-americano,
a época em que Eduardo Portela começa também a disseminar a estilística, e é justamente um período de transição entre uma crítica que ia envelhecendo, a crítica impressionista, enquanto ganhava terreno a crítica universitária, que hoje em dia, eu costumo dizer, é quase a única que existe em nosso país. É um período muito rico, um período muito generoso. E alguém disse, eu não me lembro agora, que não havia por parte dos críticos e dos ensaístas que escreviam nesses jornais, não havia nenhuma espécie de concessão ao público. E o público, na verdade, dispensava essas concessões. Lia-se tudo por prazer, por ânsia de se aprender e por uma espécie de convívio muito intenso com a literatura que se escrevia na época. A esse período é que pertence Álvaro Lins, que alguns acadêmicos aqui presentes conheceram, e eu não tive o prazer de conhecer. Acompanhava Álvaro Lins em seus rodapés, sobretudo no Correio da Manhã. Era um crítico impetuoso, polêmico, e que na época foi de uma importância muito grande. Acho bem que a Academia, nesse ciclo, homenageie o seu centenário de nascimento. Álvaro Lins e a crise da literatura. Ao longo dos quase 58 anos de sua existência, mais precisamente, de 14 de dezembro de 1912 a 4 de junho de 1970, Álvaro Lins, cujo centenário de nascimento agora se celebra, desempenhou papel de destaque não apenas em nossas letras, mas também na vida pública do país, pois não se pode esquecer sua trajetória no magistério, no jornalismo, na política e na diplomacia, em especial durante o mandato do presidente Juscelino Kubitschek. Nascido em Caruaru, Pernambuco, fez o curso primário em sua cidade natal e o secundário, já no Recife, no Colégio Salesiano e no Ginásio Padre Félix. Lá ingressou na Faculdade de Direito e, ainda estudante, começou a lecionar História da Civilização no Ginásio do Recife e no Colégio Nóbrega. Aos 20 anos, na condição de representante do Diretório dos Estudantes, na abertura do ano letivo da Faculdade de Direito, pronunciou a conferência A Universidade como Escola dos Homens Públicos, que despertou vivo interesse nos círculos intelectuais da capital pernambucana. Pode-se dizer que ali tinha início a fecunda e polêmica trajetória política e literária de Álvaro Lins. Logo em seguida, passou a colaborar no Diário de Pernambuco e, em 1935, concluiu o curso de Direito. Graças à sua participação em movimentos políticos no Recife, tornou-se secretário de Estado do governo de Pernambuco, a convite do interventor e depois governador Carlos de Lima Cavalcante. Já em 1936, seu nome fazia parte da chapa do Partido Social Democrático, o PSD da época, de Pernambuco, fundado por Lima Cavalcante,
para disputar uma cadeira à Câmara dos Deputados, pretensão que acabou abortada pelo golpe do Estado Novo, que suspendeu as eleições em 1937. Álvaro Lins deixou então a Secretaria de Governo e abandonou seus planos políticos, mas não propriamente a política, como depois se veria. É nessa época, entretanto, que retorna ao exercício da crítica literária e publica seu primeiro livro, História Literária de Eça de Queiroz, de 1939, transferindo-se no ano seguinte para o Rio de Janeiro, onde começa a trabalhar no Correio da Manhã, nas páginas do qual irá se consagrar como um dos maiores críticos de sua geração. Ainda em 1939, publica alguns aspectos da decadência do Império e, 2 anos depois, a primeira série de seu opulento jornal de crítica, que se desdobrará em outras 6, a última das quais com data de 1963. Colaborador do suplemento literário do Diário de Notícias e dos diários associados, e já então redator-chefe do Correio da Manhã, função na qual permaneceria até 1956, Álvaro Lins publica durante esse período 3 outros títulos de sua vasta bibliografia: Poesia e Personalidade de Antero de Quental, de 1942, o primeiro volume de Notas de um Diário de Crítica, 1943, e Rio Branco, 1945. Convidado no início de 1946 para o cargo de consultor técnico da Divisão Cultural do Itamaraty, ali permaneceu até 1952, exercendo ainda nessa mesma época várias funções no Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, agência especializada da Unesco no Brasil. Nesse último ano, lecionou a disciplina Estudos Brasileiros na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Lisboa, tendo permanecido em Portugal até julho de 1953. Regressou ao Brasil em agosto de 1954, em consequência da crise política desencadeada pelo suicídio de Vargas, época em que reassume as atividades jornalísticas e a cátedra de literatura no Colégio Pedro II, que exercera como interino entre 1941 e 1951, quando se tornou titular, graças à obtenção do primeiro lugar em concurso de títulos e provas com a tese A Técnica do Romance, em Marcel Proust, publicada em 1956. Em 1955, foi eleito por unanimidade para a Academia Brasileira de Letras na cadeira 17, até então ocupada por Edgar Roquette Pinto, sendo ali recepcionado pelo acadêmico João Neves da Fontoura em 7 de julho de 1956. É também por essa época que Álvaro Lins empenha-se ativamente como jornalista e como político na luta para garantir a posse de Juscelino Kubitschek na presidência da República, o que afinal se dará no início daquele ano. Pouco depois, afastou-se da crítica literária que exercia no Correio da Manhã para assumir a direção política do jornal. Nomeado chefe da Casa Civil de Juscelino, manteve-se nessa função até o fim de 1956, quando foi indicado como embaixador do Brasil em Portugal. Logo após a chegada de Álvaro Lins a Lisboa, em 1957, o presidente de Portugal, Francisco Higino Craveiro Lopes, visitou o Brasil, estabelecendo na ocasião os termos dos atos de regulamentação do Tratado de Amizade e Consulta entre Brasil e Portugal. Álvaro Lins considerava tal acordo, abro aspas,
lesivo aos interesses do Brasil. De fato, suas posições tornariam inevitável o choque com a ditadura salazarista e o colonialismo por ela sustentado. O impasse foi criado quando, no início de 1959, a Embaixada Brasileira concedeu asilo ao líder oposicionista português, General Humberto Delgado. Esse asilo, homologado pelo Itamaraty como uma decisão do governo brasileiro, não foi reconhecido pelo governo de Portugal, o que consistia, nas palavras de Álvaro Lins, um flagrante desacato ao próprio governo Kubitschek. Sentindo-se nesse episódio abandonado por não ter podido contar com o apoio de Kubitschek para desagravá-lo e desafrontar a representação do Brasil em Lisboa, Álvaro Lins protestou com veemência quando uma comissão especial do governo português chegou ao Rio de Janeiro com o objetivo de convidar Kubitschek para participar dos festejos henriquinos em Portugal, na condição de co-anfitrião e co-chefe de Estado português. O presidente brasileiro não só aceitou o convite, como solicitou que Portugal concedesse asilo político em seu território ao ditador Fulgêncio Batista, deposto pela Revolução Cubana em janeiro de 1959. Pouco tempo depois, descontente com a posição assumida por Juscelino, Álvaro Lins escreveu-lhe uma carta rompendo política e pessoalmente com o presidente e condenando seu, abro aspas, compromisso com a ditadura salazarista. Acusava ainda a política do governo Kubitschek, aspas, de cumplicidade com as ditaduras, de maneira particular com as de Portugal, do Paraguai e da República Dominicana. Em 1959, foi exonerado da embaixada em Portugal. Porém, pouco antes de deixar seu posto em Lisboa, devolveu ao governo português a condecoração da Gran Cruz da Ordem de Cristo, que lhe fora conferida pelo presidente Craveiro Lopes. De volta ao Brasil, recolheu-se à sua cátedra de literatura. Em 1960, publicou Missão em Portugal, relato do dia a dia de sua experiência na Embaixada de Lisboa. Nesse livro, foi publicada também sua carta de rompimento com Juscelino Kubitschek. Em 1961, Álvaro Lins passou a dirigir o suplemento do Diário de Notícias do Rio de Janeiro. Deixando o jornal em 1964, dedicou os últimos anos de sua vida a escrever os muitos livros que ainda viriam a lume. Galardoado com a mais alta condecoração brasileira, a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito, Álvaro Lins foi ainda presidente da primeira Conferência Interamericana da Anistia para os exilados e presos políticos da Espanha e de Portugal, realizada na Faculdade de Direito de São Paulo em 1960, e chefe da delegação brasileira ao Congresso Mundial da Paz, reunido em Moscou em 1962. Recebeu, entre outros, o Prêmio Centenário de Antero de Quental, pelo ensaio Poesia e Personalidade de Antero de Quental, o Prêmio Filipe de Oliveira, da Sociedade Filipe de Oliveira, e o Prêmio Pandiá Calógeras, da Associação Brasileira de Escritores, pela obra Rio Branco. O Prêmio Jabuti, Personalidade do Ano, da Câmara Brasileira do Livro, pela sua obra Missão em Portugal. E o Prêmio Luísa Cláudio de Souza, do PEN Clube do Brasil, pelas obras Os Mortos de Sobrecasaca e Jornal de Crítica, 7ª série, que, como eu disse, é de 1963. Embora de caráter quase institucional,
Esse introito me pareceu importante para que se tenha uma ideia, ainda que fragmentária, da intensa participação que teve Álvaro Lins na vida política nacional. Ela explica, de certa forma, a crítica literária que exerceu o autor. Essa crítica que já se insinua naquela conferência que proferiu aos 20 anos, ainda no Recife, a universidade como escola de homens públicos. Ela atesta que nele já se percebia aquilo que com ele morreria: o homem público, o servidor da comunidade, o político. Convém não ignorar aqui o que disse Aristóteles há mais de 25 séculos, ou seja, que somos todos animais políticos. E como observa Antônio Weiss, em seu discurso de posse nesta academia, onde ocupou por 28 anos a cadeira 17, Álvaro Lins, abro aspas, no que pôde entremostrar como político, ter-se-ia sacrificado com vistas a servir, jamais servir-se. Fecho aspas. O golpe do Estado Novo, em 1937, afastou-o da arena política, ensejando-lhe a alternativa do jornalismo, e se, como jornalista, foi-lhe por vezes interdita a militância didático-política que inerva o exercício dessa profissão, teve ele uma segunda alternativa, a que lhe oferecia a oportunidade de ser fiel a si mesmo. Fez-se crítico literário. Mas o crítico literário, como ainda uma vez sustenta seu sucessor na cadeira 17, abro aspas, foi nele a maneira possível de ser político. Todas as instâncias que a vida lhe propiciou para engajar-se na política cultural, administrativa ou internacional, preferiu-as a tudo mais. Fecho as aspas. Em certo sentido, Álvaro Lins viria a ser, como pretende Otto Maria Carpo, o crítico da crise das letras brasileiras, pois começou a atuar num momento de audaciosa revisão de valores que se encaminhava para o reconhecimento de uma literatura nacional definitivamente constituída. Seu papel foi, assim, o de restabelecer a ordem desses valores, de esclarecer os aspectos nebulosos da crise e de chamar a atenção para o aparecimento de alguns notáveis escritores nas letras brasileiras contemporâneas, o que constitui a responsabilidade e o dever dos intelectuais. E, para tanto, era preciso coragem. Álvaro Lins não temia glórias consagradas, nem mesmo aquelas que eram assim consideradas em razão de uma morte misericordiosa, porque la mort n'est pas une excuse. Com isso, tornou-se um homem fora e acima dos partidos e confirmou em seu artigo sobre Rui Barbosa, no qual reprova corajosamente o escritor Rui, ídolo da vertente gramático-filológica, para erguer um monumento ao outro Rui, o homem da vida pública, combatido e desdenhado por quase todos os partidos ideológicos. E foi isso, provavelmente, o que levou Carpo a afirmar, abro aspas, a crítica do Sr. Álvaro Lins é a menos doutrinária imaginável. Parece até crítica impressionista. E era. Mas aqui convém esclarecer, como o faz oportunamente o autor de Origens e Fins. Abro aspas. É o impressionismo de um homem profundamente impressionado, angustiado pelas catástrofes da vida e da época, que o fizeram amadurecer antes do tempo.
visto à distância de mais de meio século, não há dúvida de que foi ele um de nossos últimos impressionistas, numa época em que as modernas correntes da crítica europeia e norte-americana, como as da estilística e do neocriticismo, já começavam a interferir na literatura brasileira, especialmente nas universidades, onde ganhavam corpo os processos interpretativos. Mas Álvaro Lins era um crítico de rodapés, de suplementos literários, um hermeneuta fiel aos critérios judicativos que o induziam ora ao acerto, ora ao erro. Reconheceu de pronto o gênio de Guimarães Rosa, mas equivocou-se no caso de Clarice Lispector. Como católico, tinha o sentido da ordem espiritual, da hierarquia dos valores e do mundo, e sabia que não se destrói realmente senão aquilo que se pode substituir. Como observa ainda uma vez Otto Maria Carpo, suas soluções, às vezes violentas, subordinam-se à vontade de arrumar a casa para restabelecer a ordem, instituindo assim um código de valores. Não há dúvida de que foi esse código de valores que o levou a declarar, com toda a clareza e autoridade, que a poesia brasileira contemporânea possuía 3 vozes de primeira grandeza e que assim poderiam ser reconhecidas em qualquer literatura americana ou europeia. As de Manuel Bandeira, de Carlos Drummond de Andrade e de Augusto Frederico Schmidt. Mais uma vez acertou e mais uma vez se enganou. Enganou-se, porque não se poderia, naquele momento histórico, julgar toda a nossa poesia contemporânea de acordo com esse código que colocava em situação subalterna autores como Jorge Lima, Murilo Mendes e Vinícius de Moraes, ou que simplesmente omitia o nome de Cecília Meirelles. Ainda assim, foi muito que fez pelo reconhecimento de nossa poesia. E Carpo não hesita em comparar seu papel àquele que exerceu Sainte-Beuve no que toca à poesia francesa. Em seus julgamentos, muitas vezes intuitivos, o que mais pesava era a expressão dos estados de alma do escritor, razão pela qual louvou entusiasticamente Machado de Assis, José Lins do Rego, Marques Rebelo, Lúcio Cardoso e Otávio de Faria. Mas enganou-se outra vez em um seu julgamento precipitado de Graciliano Ramos e Érico Veríssimo. Crítico da crise espiritual de seu tempo, são ainda memoráveis os ensaios que lhe deixou sobre a literatura europeia, sobretudo aqueles em que aborda a decadência francesa, a agonia dos católicos, a arte do romance proustiano ou o pensamento de Gide. Na verdade, há ainda muito mais o que dizer sobre esse crítico, que consagrou quase 4 décadas das pouco mais de 5 em que se resumiu sua existência, a última das quais registra a publicação de 10 importantes títulos, como, entre outros, A Glória de César e o Punhal de Brutus, de 1962, Os Mortos de Sobrecasaca, de 1963, Literatura e Vida Literária, de 63, O Relógio e o Quadrante, de 64, Poesia Moderna no Brasil, de 1967, e O Romance Brasileiro, também de 67. É nessas obras que se torna claro como o autor entendia a literatura, ou seja, como uma forma quase artística. Conhecer e fazer que se complementam apenas
pelo exercício da própria análise crítica ou conceptual. Unidade profunda que lhe conduzia à navegação nos tormentosos mares, desde sempre ameaçado pelos riscos dos julgamentos de valor. A propósito, deve-se a essa prática temerária as acusações, não de todo infundadas, de que foi ele, acima de tudo, um crítico impressionista, subjetivo, vivamente influenciado pelos roteiros espirituais de Sainte-Beuve, de um Thibaudet, de um Croce, desses altos espíritos que se debruçam sobre a literatura sem se sentir, para tanto, obrigados a análises técnicas das estruturas literárias. Ao fazer o elogio de Álvaro Lins em seu discurso de posse na Academia, Antônio Ais observa, a propósito dessa atitude temerariamente intuitiva do grande crítico, que ele não ostentava, abro aspas, nenhuma teoria de níveis, nenhuma busca de funções específicas. E acrescenta, aspei outra vez, senhor de inteligência agílima, dono de memória singular, leitor perspicaz, antena de correntes filosóficas e estéticas, usava de todos os dados disponíveis para a militância de sua crítica, que ia direto ao julgamento, correndo assim todos os riscos. Fecho aspas. Tornou-se proverbial o seu passionalismo, o que fez dele um árbitro, às vezes imotivado, capaz de transformar em evidência opiniões que poderiam exigir esforços de prova e contraprova. Mas foi um dos poucos entre nós que soube intuir as marés montantes, as obras que mereciam reconhecimento crítico imediato, as tendências estético-literárias da época e os valores emergentes, deixando-nos assim um legado que até hoje perdura, ainda que marcado pelas manifestações ocasionais de seus humores. Lembra ainda Antônio Ais que Álvaro Lins tinha plena consciência de que, como crítico, cabia-lhe distinguir o que seria crítica literária e ciência da literatura. Aspeio. A esta, não apenas admitia, senão que louvava, com a condição de que fosse um instrumental com que aquela pudesse, acaso, exercer a sua soberania, o julgamento de valor. Fecho aspas. Percebe-se essa preocupação em incontáveis passagens de sua obra, como, entre outras, Literatura e Vida Literária, Diário e Confissões, a qual pertence essa significativa anotação. Aspeio. Como podemos distinguir ciência e arte, desde que ambas visam a um conhecimento do homem e da natureza? Distingue-se pela maneira de operar no ato de conhecer e pela forma de revelar o conhecimento. Uma se exprime em conceitos, a outra em imagens. Apoiado na estética de Croce, Álvaro Lins sustenta que foi o filósofo italiano quem definiu com maior exatidão essa dupla finalidade. O conhecimento teria, assim, duas formas. Ou é intuitivo ou é lógico. Conhecimento pela fantasia ou conhecimento pela inteligência. Conhecimento do individual ou conhecimento do universal, ou das coisas particulares ou de suas relações. Em síntese, conclui o autor de Mortos de Sobrecasaca, ou é produto de imagens ou é produtor de conceitos. Sublinha Antônio Ais
que, calcada na oposição crottiana, essa distinção vale dentro de sua obra como um critério que listeia o pensamento, se não ao longo de sua militância crítica, ao menos num lapso de tempo predominante. Antônio Ais chama ainda nossa atenção para uma sequência de ensaios incluídos em O Relógio e O Quadrante, em que Álvaro Lins busca uma definição que justifique a crítica literária tal como a exerceu. Vale a pena transcrever aqui pelo menos um trecho do texto em que ele tenta fazê-lo. Aspeio. Quando se exige de um crítico que ele seja também um criador, esta exigência não significa que lhe esteja a pedir que componha poemas e romances. Dentro da mais pura e mais estrita atividade crítica, existe uma função criadora. A criação do crítico lhe vem da possibilidade de levantar, ao lado ou além das obras dos outros, ideias novas, direções insuspeitadas, novos elementos literários e estéticos, sugestões de bom gosto, sistematizações, esquematizações, quadros de valores. Crítica num tríplice aspecto: interpretação, sugestão, julgamento. Ao concluir seu elogio, Antônio Ais salienta que Álvaro Lins foi, na sua crítica, militante da sua verdade. E remata: aspeio. E dessa militância teve nítida consciência trágica, tão crescentemente trágica, que num dado momento, o de seus últimos anos, se ilhou na impotência de apegar-se a qualquer valor circulável, o que o levou ao mutismo compulsório de quem, a dizer, diria o que os donos de outras verdades não permitiriam dissesse. Fecho aspas. Álvaro Lins foi recebido nesta casa em 7 de julho de 1956 pelo acadêmico João Neves da Fontoura. Curiosamente, o mesmo dia e o mesmo mês que escolhi para minha posse em 2000, 44 anos após a investidura do grande crítico. Neves da Fontoura louva-lhe a unanimidade da escolha. Foram 34 votos no primeiro escrutínio. Os primeiros frutos colhidos pelo autor, seus anos iniciais no magistério, a sedução da política, o livro de estreia sobre essa de Queiroz, o sentido de sua crítica literária, a pertinácia de sua militância na imprensa, a sinceridade de seus juízos de valor, o julgamento pelos críticos da época, a excelência de sua tese sobre o romance proustiano, o exercício da cadeira de estudos brasileiros em Lisboa e o monumental discurso de posse em que fez o elogio de seu antecessor, Roquete Pinto. Recorda ainda aquele diplomata o memorável e consagrador reconhecimento literário à obra do autor por parte de Antônio Cândido ao seu Amoroso Lima, Otto Maria Carpo e Roger Bastide, que, ao comentar as notas de um diário de crítica, escreveu, abro aspas, para traçar a genealogia do tipo do diário de crítica, seria preciso, depois de Montaigne e Gide, falar de Charles Dubos e Álvaro Lins. De Antônio Cândido, por exemplo, ressalta o orador que esse ilustre crítico de nossas letras, ao analisar a obra do Novo Imortal, nela destaca, aspeio, o justo equilíbrio e a imparcialidade entre impressionismo estético, que ameaça os grandes individualistas,
e a solicitação da atividade no mundo, que arrasta o intelectual para o turbilhão dos acontecimentos e das paixões políticas. E acrescenta o autor de formação da literatura brasileira. Não quero dizer que o senhor Álvaro Lins seja o melhor crítico brasileiro, porque estas questões não têm sentido. Não há dúvida de que ele é o mais crítico. Se, de um lado, Otto Maria Carpo o define como o crítico da coragem, por atuar sempre acima de todo o doutrinarismo ideológico, de outro, ao seu amoroso Lima, louva-lhe, abro aspas, a independência, o bom gosto, a pertinácia e a cultura, valores em nome dos quais irá pouco mais tarde proclamar Álvaro Lins como o maior dos nossos críticos vivos. João Neves da Fontoura termina a sua fala ponderando que muito ainda se espera do novo acadêmico antes que ele alcance o topo da montanha e nos devasse aquilo que se oculta atrás da última franja do horizonte, já bem distante daquelas ilusões da escola primária em Caruaru, quando as crianças não tinham, como agora, esse ar de malícia e de ingênua sabedoria. E aproveita a ocasião para narrar o seguinte episódio, abro aspas. Recebendo, não faz muito, Jean Cocteau na Academia Francesa, o senhor André Maurois recorda que o poeta lhe contara, como apólogo, uma historieta de sabor irresistível. A noite em que nasceu um de seus sobrinhos, o pai foi despertar o primogênito para dizer-lhe que um anjo acabara de chegar, trazendo-lhe um irmãozinho. Queres ver teu irmão? Perguntou o pai. Não, respondeu o pequeno, quero ver o anjo. Ao atribuir o papel desse anjo a Álvaro Lins, o orador daquela noite, já perdida no tempo, incumbia o novo imortal da missão de nos fazer ver e compreender a universalidade dos segredos mais recônditos da arte e da literatura. Eu quero agradecer ao acadêmico Ivan Junqueira por essa magnífica conferência sobre Álvaro Lins e a crise da literatura e por dever de ofício, muito rapidamente, fazer pequenos comentários mostrando o encadeamento perfeito que foi o texto que ele nos apresentou. Ele partiu da ideia da transição da época de 60 e 70, quando todos nós, aqui presentes, certamente nenhuma das senhoras, procuravam atender a ler os suplementos literários e o interesse que a literatura dispersava, para mostrar a posição de Álvaro Lins nesse momento e, através da sua biografia perfeita, destacar com muita propriedade assunto que é pouco conhecido, que foi o papel independente e corajoso de Álvaro Lins como embaixador do Brasil em Lisboa. Partindo daí, Ivan Junqueira nos mostrou como, dessa vocação política de Álvaro Lins, demonstrado nesse momento vários outros, se partiu para o estudo da crítica, a crítica impressionista, e aí fez uma demonstração cabal do que foi a atividade literária de Álvaro Lins. Eu tive a felicidade de assistir, em 1952, o concurso que Álvaro Lins fez para o Colégio Pedro II, com uma tese importantíssima sobre a técnica do romance em Marcel Proust, e Álvaro Lins aí mostrou mais uma vez a sua alta erudição, a sua competência e o seu descortino literário. Eu queria, à sua vez, fazer um adendo à conferência de Ivan Junqueira para lembrar um trabalho de Álvaro Lins, que é também extremamente importante. Em 1945, ia se comemorar o centenário do Barão do Rio Branco, que estamos comemorando aqui outra data este ano, e o Augusto Frederico Schmidt sugeriu ao Itamaraty que promovesse uma biografia de Álvaro Lins, uma biografia de Rio Branco.
E o Álvaro Nunes foi convidado pelo Itamaraty para fazer bibliografia, independente de qualquer interferência. E publicou 2 volumes sobre Rio Branco, são as coisas mais importantes que existem em sua vida em Rio Branco, e talvez uma das melhores biografias de nossa literatura biográfica. Eu quero uma vez agradecer ao acadêmico Ivan Junqueira essa magnífica conferência e convidar todos os presentes para a próxima terça-feira, dia 17, a conferência sobre Jorge Amado, Invenção do Brasil, que será proferida pelo acadêmico João Baldo Ribeiro. Agradecendo a presença de todos, está encerrada a sessão.